Dá para falar sobre cancro. Olá a todos, este é o quarto episódio do podcast da Acreditar. Dá para falar sobre cancro? Hoje o tema é o cancro pediátrico e a saúde mental. À conversa vão estar a Sofia Caessa, mãe de um menino que teve cancro, diagnóstico que surge 3 meses, ou seja, durante um próprio processo de tratamento de cancro na Sofia, que era um cancro de mama. O Rui Rocha, sobrevivente de cancro pediátrico, que o obrigou a adaptar à atividade física que praticava, o futebol. Está também connosco a doutora Maria de Jesus Moura, diretora da Unidade de Psicologia do IPO de Lisboa, que nos irá ajudar a compreender o impacto que um diagnóstico de cancro em idade pediátrica tem no doente e na família. Eu sou a Joana Silvestres, trabalho na Acreditar e sou a coordenadora nacional dos Barnabés. Bem-vindos a todos, obrigada por estarem aqui connosco. Eu começava pela doutora Maria de Jesus, que nos explicasse qual é que é o impacto que a doença oncológica tem na saúde mental. Boa noite a todos, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite e para poder estar presente neste podcast. É com todo o gosto que estou aqui convosco também para partilhar um pouco da minha experiência. A pergunta é concisa, mas pode nos encaminhar para diversos tipos de resposta. Claro que tem um impacto significativo na saúde mental, porque se nós estamos a pensar de um acontecimento de vida que de imediato, a partir do momento do diagnóstico, vai implicar uma crise, não é? Com mudança significativa na vida da pessoa, quer da criança, quer da família, portanto vai ter um impacto significativo, e aquilo que nós sabemos é que desde o momento do diagnóstico vamos estar a lidar com níveis de distresse elevados, e quando estamos a falar de distresse, estamos sobretudo a falar de níveis de ansiedade e depressão mais altos do que aquilo que é a média, daquilo que nós sentimos no nosso cotidiano, e portanto estamos também a falar de a capacidade que as pessoas vão ter em determinados momentos, melhor ou menos bem, de se adaptar a novos desafios da sua vida. Portanto, na prática, sempre que o ser humano tem que se deparar com novos desafios, tem que encontrar recursos para lidar com eles. E umas das vezes tem maior capacidade para utilizar esses recursos, sobretudo quando tem a oportunidade de se preparar para esses eventos, mas quando estamos a falar de fenómenos traumáticos, ou seja, estamos a falar de algo que tem a ver com uma grande intensidade emocional, num curto espaço de tempo, não permite, não dá esse espaço nem esse tempo para as pessoas se prepararem. E, portanto, é nesse sentido que temos estas respostas de maior impacto na vida das pessoas. Pois o nível de impacto vai ser distinto também no percurso da doença. Existe muitas vezes esta ideia que a forma como as pessoas lidam depois é sempre mais ou menos a mesma e que todas as pessoas precisam do mesmo nível de atenção perante estas situações difíceis. É facto que há um conjunto de alterações que são resultantes desse impacto e que são comuns neste tipo de pacientes e de familiares, mas depois também há um outro facto que é a história de cada um de nós como pessoas e a forma como vamos lidar com isto, os tipos de doença, a gravidade da própria doença, porque dentro das doenças oncológicas, dentro da doença oncológica existem diversos tipos de gravidade, não é? A questão do prognóstico e do tipo de famílias em que nos encontramos são imensas variáveis que podem facilitar ou dificultar o processo de adaptação. Obrigada, doutora Maria de Jesus. Acho que nos deu aqui uma introdução muito, muito boa para a nossa conversa. Sofia, agora gostava de lhe lançar o desafio de partilhar connosco. Já percebemos aqui também com o testemunho da doutora Maria de Jesus que cada história é uma história e cada pessoa com o seu percurso de vida também vai lidar de diferentes formas com este impacto do diagnóstico de cancro. Como é que foi para a Sofia receber este diagnóstico no filho, ou seja, no seu filho mais velho, sabendo também que a própria Sofia, como há bocadinho falávamos na introdução, estava também a passar por um processo de doença oncológica? Claro.
Boa noite, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco. Em relação à pergunta, Joana, foi assim um grande choque, não é? Eu acho que é sempre, não é? Para qualquer mãe, pai, foi um bocado surreal. Para mim, estando eu a passar por, aliás, era uma recidiva, não é? Portanto, já era a segunda vez. No início tive bastantes, tive sentimento de culpa, de que de alguma forma eu tinha passado o meu cancro para o meu filho, que clinicamente, biologicamente nem é possível, não é? Não são cancros genéticos. Portanto, racionalmente eu percebia que, ok, não fui eu, mas emocionalmente pensei, não é? Fui eu que causei isto. E esse sentimento foi... Tive de trabalhar esse sentimento, não é? Porque mesmo que tivesse sido eu a causar a doença, também não havia nada a fazer nessa altura, não é? Era, ok, tratar dele. E isso é o mais importante, é estar bem, ao melhor possível, não é? A todos os níveis, para tratar dele, para ter condições para estar com ele, apoiá-lo a todos os níveis. Neste turbilhão, Sofia, que estava a partilhar connosco, como é que ele próprio reagiu a este diagnóstico? Ou seja, ele numa idade ainda na infância, teve noção da perigosidade do cancro, teve noção de tudo o que o rodeava, como é que foi? Ele na altura tinha 7 anos, feitos há pouco tempo, e eu expliquei-lhe, eu fui sempre muito, muito aberta com ele e com o irmão, sobre a doença, sobre os tratamentos. Não lhe falei do prognóstico, porque eu própria não sabia, eu própria não tinha vontade de saber o prognóstico, porque não fazia sentido, ou seja, a minha missão era tratar dele, apoiá-lo, fazer tudo como mãe. Prognóstico, isso são os médicos que tratam, não é? Portanto, fui sempre muito aberta com ele, dialogámos sempre muito, mas dentro de uma forma limitada, digamos assim. E eu expliquei-lhe que ele tinha uma doença chamada cancro, como a mãe teve. O meu cancro era um tumor na mama e o cancro dele era pronto, eu ia dizer era um tumor, mas não era um tumor. O cancro dele estava espalhado nas células, estavam nas células do sangue dele. Expliquei-lhe que ele iria fazer tratamentos chamados quimioterapia, como eu fiz, ia ficar careca como eu tive. Pronto, expliquei-lhe tudo isto. E ele aceitou, ele é uma criança muito racional, e ele aceitou. Na altura, eu já estava no fim do meu tratamento, portanto já não estava careca, portanto estava com o cabelo muito curtinho, mas já tinha passado aquela fase, obviamente, pronto, com aquele aspecto de quem está a fazer tratamentos oncológicos, não é? Ou seja, já tinha passado essa fase e eu acho que para ele sentiu, ok, a mamã esteve careca, a mamã fez estes tratamentos todos, mas agora ela está bem. Portanto, é uma questão de fazer este percurso. Pronto, e ele, de facto, reagiu bastante bem durante os tratamentos. Foram 2 anos. Obrigada, Sofia. E Obrigada. partilhou agora nesta parte de como é que ele lidava com o diagnóstico e como é que lidou, partilhou que tem outro filho, é um filho mais novo, certo? É um filho mais novo, sim, na altura tinha 5 anos. Como é que foi para ele lidar com a doença do irmão?
O irmão, isto pré-pandemia, o irmão queria estar sempre com o irmão, portanto, ao fim de semana ele ia passar a tarde no IPO, no 7º piso, e passava lá à tarde, lanchava, jogávamos jogos, estávamos juntos, em família, e pronto, ele expressava saudade, ele tinha muitas saudades do irmão. Nesse primeiro internamento, que foram 3 semanas, ele de facto tinha muitas saudades do irmão, só podia ir vê-lo ao fim de semana. Depois, quando o meu filho teve alta e ficou em casa e fazia os tratamentos de forma ambulatória, acho que ele foi um apoio muito grande para o Jenny, para o Jenny, e o Jenny, o mais velho, não é? Eu gostei de ver. Acho que também a postura dele de aceitação também ajudou o irmão a aceitar, ou seja, houve assim uma aceitação bastante positiva e saudável, no fundo, entre nós os três, não é? Mãe e os filhos. E a Sofia, sendo mãe de 2 filhos tão pequeninos, ter de lidar com a doença no filho mais velho e ao mesmo tempo acompanhar o filho mais novo, deve ter sido complicado, ou seja, apesar de como estava agora a dizer, os 3 conseguirem apoiar-se mutuamente, como é que é ser mãe de um filho doente e ter um pequenino para continuar a acompanhar? Ok, quando o Jenny esteve internado, aqueles primeiros 3 meses, consegui conciliar com outros membros da família para ele ter sempre alguém lá. E eu aproveitei mais esse internamento para passar mais tempo com o irmão mais novo, porque o Jenny, estava no hospital, estava bem acompanhado, estava a ser tratado, havia sempre alguém da família lá, e eu quis também dar muito apoio ao mais novo, não é? Para ele também sentir que, o mundo mudou, não é? A vida alterou-se, mas há certas coisas que se mantêm iguais, não é? Vamos ao parque, vamos fazer as coisas que normalmente fazíamos. Claro, com mudanças, não é? Mas tentei ao máximo manter ali o normal, não é? As rotinas. É isso. Também na altura, no dia do diagnóstico, eu decidi ir viver para a casa dos meus pais, para o Noah, portanto o irmão mais novo, estar estável, ou seja, porque eu sabia que ia fazer montes de piscinas, não é? Ir ao IPO, depois eu ir ao Champalimau, depois ir buscar o Noah à escola. Pensei, ficamos todos em casa dos meus pais, a base está lá, e depois, o Noah vai para a escola, mas volta para o mesmo sítio. Eu vou para o IPO, mas à noite estamos sempre no mesmo sítio, para não haver essa incerteza, não é? Agora a mamãe vai para o IPO ter com o irmão, para onde é que eu vou? Não, estamos estáveis. Foi isso que eu fiz e estivemos a viver em casa dos meus pais durante 8 meses, durante o tempo mais intenso do tratamento. Ok. O que falava é a importância das rotinas, não só para o filho mais velho, mas também para o filho mais novo e, naturalmente, para a Sofia sentir-se mais segura de acompanhar de uma forma mais atenta, obviamente, o mais velho que estava em tratamentos, mas sabendo que o mais novo tem um lar, tem uma segurança que é muito importante. E estas rotinas, de certa forma, também mudaram um bocadinho durante o tratamento do seu filho mais velho. O que é que mudou? Escola, os amigos, a família? Já percebemos que foram viver para a casa dos avós? Sim. O que é que mudou mais? Portanto, o Jenny deixou de ir à escola, não é?
essa rotina alterou-se. Mas já foi há 3 anos, Joana. Já foi há 3 anos. Quer dizer, no fundo, foi pouco tempo, porque ele foi diagnosticado no final de janeiro. Ele esteve internado 1 mês, portanto, até o final de fevereiro. Ou seja, neste formato casa IPO, isso tudo. E depois, em março, começou a pandemia, portanto ficámos todos fechados em casa. Portanto, a rotina foi completamente alterada para todos nós, não é? Portanto, também é um bocado difícil explicar como é que a rotina mudou ou se adaptou, não é? Porque ficámos fechados em casa, todos. Houve outra rotina maior que se abateu sobre todos nós e que nos tivemos de adaptar. Rui, agora passava para ti, trazer-te aqui para a conversa. O que é que mudou nas tuas rotinas após o diagnóstico do teu cancro? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite, Joana. Sendo diagnosticado com 15 anos, mudou muita coisa. Fiquei internado e, portanto, não pude ir à escola durante o tempo em que estive em tratamento. Também, em questão de visitas, também foi muito reduzido devido aos tratamentos que fiz. Foi quimioterapia e radioterapia. Não podia ter ninguém de fora da minha residência perto de mim, sem estar higienicamente seguro. Isto em 2019, no verão, ou seja, um bocadinho antes da pandemia também. Em termos de relações interpessoais também foi reduzindo drasticamente, visto que como não ia à escola também, de certa maneira, não ia tendo contacto com os colegas da minha turma. E durante esse tempo de tratamento fui sempre tentando, acompanhando a matéria, mesmo não conseguindo muito, e só depois de acabar os tratamentos e voltar à escola comecei a voltar meio que à rotina. Obrigada, Rui. Eu gostava de partilhar contigo uma frase tua, que já disseste algumas vezes, e pedia-te para desenvolveres um bocadinho a ideia naquilo que te sentires confortável, obviamente, que é: o mais difícil para ti durante o tratamento foi ver como é que as outras pessoas sofriam à tua volta. Eu, quando recebi a notícia, como qualquer pessoa não gostava de receber, fui-me abaixo. Só que, passando essa noite, eu pensei que não podia negar a doença, porque tinha a doença de qualquer maneira, e então tentei ver o lado positivo, se é que se pode imaginar assim, do cancro. Porque eu não tinha nenhum efeito secundário da quimioterapia, foi o primeiro tratamento que fiz. E via outras pessoas dos quartos ao lado que estavam sempre mal e vomitavam, e perguntava sempre à minha mãe: "Oh, mãe, mas não posso ir ver ali aquele rapaz que está mal?" Depois o médico, depois o enfermeiro entrava e dizia que não, tu estás parvo, então estás bem, depois estás em risco de apanhar alguma coisa. E mas é só para falar. E é meio que essa minha aceitação a tudo e não ter tido nenhum efeito secundário, e crianças que nem 5 anos tinham estarem sem olhos e sem muito mais limitadas que eu, fazia-me sentir mal, tendo eu já um pouco mais de idade e consciência. Doutora Maria de Jesus, este testemunho que agora o Rui partilhou aqui connosco, de ver os mais pequenos e o quanto eles sofriam, e ele próprio dizer que era complicado do ponto de vista dele, já tendo esta consciência, na sua experiência, quais é que são os maiores desafios em cada uma das faixas etárias? Se nós pensarmos um pouco no desenvolvimento infantil, assim como com os degraus, não é? E mesmo dentro destes degraus temos assim umas etapas maiores, como sendo a primeira infância, depois idade pré-escolar, idade escolar e adolescência. E mesmo assim, dentro do que é idade escolar e adolescência, há muitas subdivisões. Mas
Poderíamos colocar, sobretudo aqui, algumas daquilo que são as grandes alterações que ocorrem em termos de impacto psicológico nos doentes e ocorrem desde a infância até o idoso, portanto e que estão descritas na literatura e que têm a ver com aquilo que são designadas como as 5 grandes alterações que ocorrem e que nomeadamente são as alterações das relações interpessoais e que de algum modo, isto até foi aqui falado pelo Rui, por esse impacto que acabou por sentir pelo não estar diretamente em contacto e em relação com os pares, as questões da autonomia e a perda da autonomia, não é? Portanto, são sobretudo as questões da dependência e independência, e esta é uma área praticamente transversal na pediatria, porque se nós pensarmos um pouco naquilo que é o desenvolvimento infantil, aquilo que nós esperamos é que haja uma curva exponencial em termos de autonomia daquilo que é o desenvolvimento da criança e sucessivamente estar a fazer conquistas. O que acontece é que em etapas do desenvolvimento que deveria de estar a fazer a própria criança, deveria de estar aqui a fazer alguma construção da autonomia, fica bastante dependente das figuras parentais e até noutros contextos, até da unidade de saúde. Portanto, as alterações das relações interpessoais, as perdas de autonomia, perdas de capacidades que podem ser a diversos níveis, motoras, cognitivas, até algumas relacionadas com a vida, com a funcionalidade, não é? E a vida ou académica ou profissional que as pessoas podem ter, a alteração da imagem corporal e da integridade física e, por último, as questões existenciais. O que é que nós sabemos? Conforme vos dizia há pouco, estas grandes alterações ocorrem em qualquer uma das etapas do desenvolvimento, desde a criança até o idoso. O que nós sabemos é que, em função do percurso de vida da pessoa, cada uma delas pode ter um impacto distinto. Ou seja, se nós pensarmos sobretudo na primeira infância, a criança não tem propriamente uma representação sobre saúde e doença, não é? Mas não deixa de ter algum impacto na sua vida, nomeadamente até pode ocorrer ao nível das perturbações ou de desenvolvimento de algumas capacidades, por ficarem mais dependentes das figuras parentais e simultaneamente se pensarmos que, vou dar aqui algum exemplo, de uma criança que esteja numa altura de desenvolver a marcha, não é? E que está aqui nos seus primeiros passos e de que de repente há internamentos sucessivos, não está mobilizada, até pode haver alguma intercorrência que possa implicar estar mais tempo internado e sem se movimentar tanto, pode estar até a perder segurança em algo que estava a construir e a desenvolver-se. Não é? Se pensarmos, por exemplo, na idade pré-escolar, aquilo que acaba por estar muito mais dominante nesta etapa do desenvolvimento tem sobretudo a ver com as questões da autonomia, ou seja, da criança ficar mais dependente no momento em que se esperava que estivesse mais num primeiro nível de socialização e em contacto com os pares. Portanto, vamos ter alterações das relações interpessoais e perda de autonomia. Na idade escolar, vamos ter sobretudo perdas de capacidades em que muitas vezes a própria criança pode não conseguir acompanhar em termos académicos outras crianças da mesma idade. Por exemplo, se estivermos a pensar no primeiro ano do primeiro ciclo, não é? Em que a criança está na altura de ir para a escola, por muito que as unidades hospitalares a nível nacional e sobretudo a pediatria, nomeadamente nos IPOs, no caso de Coimbra não é o IPO, mas é o pediátrico, não é? Que tenham a escola como apoio, mas a escola não é a mesma do que o contexto do dia-a-dia.
E, portanto, o início da etapa da vida escolar precisa de demasiada atenção e de ser bastante trabalhado, onde depois a própria criança sente que tem mais dificuldades de aprendizagem, não porque tenha déficit cognitivo, mas porque fica aqui com algumas perdas e dificuldades de adaptação. Entre outras, também a questão do grupo, dos pares, é bastante importante na idade escolar, as crianças se sentirem integradas no grupo. E depois os adolescentes, obviamente, com grandes alterações ao nível da imagem corporal, as grandes questões existenciais, a alteração das relações interpessoais, é quase como se o adolescente também estão demasiadas transformações a ocorrer no desenvolvimento da própria pessoa e, portanto, há manifestações muito significativas nestas 5 áreas, não é? Portanto, é assim uma manifestação mais integral. Obviamente, conforme vos indicava há pouco, cada uma destas variáveis também, no seu processo de adaptação, vão oscilar em função do tipo de apoio que a família dá, não é? E a Sofia há pouco falava de algo bastante estratégico, não é? Que foi, ok, há um problema, há uma dificuldade maior, temos que a resolver. Então vamos focar e concentrar, não fazendo dramas sobre o assunto, mas vamos concentrar em encontrar estratégias para resolver da melhor forma possível, não é? E, portanto, isto é bastante importante, a família conseguir se organizar deste modo, e depois, obviamente, que a própria criança e a forma como ela se está a adaptar à própria doença vai ajudar ou não nestes processos de adaptação, mas estas alterações são aqui aquelas que são mais comuns, não podemos generalizar, não podemos dizer que em todas estas crianças isto ocorre deste modo, estamos só a falar daquilo que é na globalidade para cada uma destas etapas de desenvolvimento. Exatamente, e falava um bocadinho sobre as estratégias que cada um utiliza também, tendo em conta o seu próprio percurso de vida, e sabemos que uma das estratégias é o acompanhamento psicológico. Como é que é feito este acompanhamento, doutora Maria de Jesus? Olha, eu antes de pôr o acompanhamento psicológico punha outras questões, não é? Eu antes de pôr o acompanhamento psicológico, sem dúvida é bastante importante. Eu acho que às vezes as pessoas fazem algo, misturam tudo, misturam o seguimento em consultas de psicologia com necessidade especial de uma intervenção sistematizada com aquilo que é algo que é fundamental para todos, não é? Que é a questão do aconselhamento psicológico. Não é? E este aconselhamento psicológico, claro que de uma forma mais diferenciada é feita por especialistas em psico-oncologia, mas de um modo global até nós aqui hoje o estamos a fazer, não é? A acreditar, os profissionais de saúde, todos eles têm aqui um papel bastante importante e bastante importante também ajudar a que as pessoas consigam entender o que é que se está a passar nas suas vidas, porque de repente estamos a lidar com algo que não tem nada a ver com o cotidiano. E de facto o que acontece é que todos nós no nosso dia a dia sintonizamos ou temos capacidade, uns mais do que outros, mas temos capacidade para nos sintonizarmos com o sofrimento do outro, e há pouco o Rui também falava dessa sua experiência dele se sintonizar com o sofrimento de uns mais frágeis e com menos capacidade simbólica, não é, de lidarem com o sofrimento, mas efetivamente aquilo que estamos preocupados é com ajudar nesses desafios de adaptação, em termos de sofrimento, e para não perder, o que nós sabemos é que temos esta capacidade de empatizarmos com os outros, mas como é que nós vamos empatizar com o sofrimento do outro normalmente no dia a dia? Nós temos esta capacidade para fazer isto em relação às questões do cotidiano. Qualquer um de nós não precisa de viver tudo sobre a vida para nos sintonizarmos com problemas dos outros. O que acontece é que perante crises de vida como esta, nós não estamos a falar do cotidiano. Nós estamos a falar de outro nível de impacto, não é? E neste outro nível de impacto, as pessoas que entendem melhor aquilo que quem o está a viver são pessoas que estão a viver exatamente o mesmo.
parecido, similar, não é? E, portanto, às vezes o que acontece em termos da rede social de apoio, que quer muito ajudar, e ainda bem, mas é que muitas vezes está a olhar com a sua lente para as situações do cotidiano e está a tentar ajudar para nesta dimensão tão mais complexa, e às vezes aqui até podem ocorrer alguns atritos ou algumas dificuldades de compreender ou de entender um sofrimento tão duro. No início as pessoas percebem muito bem este nível de impacto, mas depois no percurso da doença, que há muito desgaste, às vezes há dificuldade em entender isso. Ora, e também aquilo que nós precisamos de aconselhar os próprios, as crianças e as famílias, vem um bocadinho ao encontro de que as pessoas perceberem que há alterações emocionais que passam a sentir que não têm que ser psicopatologia, não tem que ser adoecer, são de exaustão, são difíceis, mas ponho aqui entre aspas, mas muitas vezes as pessoas parece que sentem que são os aliens, porque estão a sentir coisas estranhas que normalmente não as costumam viver, mas que são comuns neste processo. Ora, esta primeira linha de aconselhamento, ou parental, ou das próprias crianças, por exemplo, para as crianças, em fases iniciais, eu costumo dizer frequentemente, agora o corpo fala mais do que nunca. E, portanto, os primeiros tratamentos, as próprias crianças vão lidar com as repercussões dos tratamentos. E essas repercussões físicas, não é? E de repente tudo aquilo é novo, não é? Não só as crianças como os pais, tudo aquilo é demasiado intenso, é novo, e por isso eu digo muitas vezes o corpo agora fala mais do que nunca. E naturalmente aparece imensa ansiedade. Às vezes até com crises de pânico, e essa ansiedade também é comum porque estamos a lidar com medo, não é? Com tudo aquilo que é novo na vida da criança, e fazer este nível de aconselhamento para ajudar a compreender o que é que faz parte do processo, ajuda a diminuir tensões. Portanto, eu numa primeira linha não quero descurar de todo daquilo que são as questões de uma intervenção psicológica mais aprofundada para situações de maior dificuldade de adaptação. Acho que numa primeira linha precisamos todos trabalhar estas questões dos tais desafios da adaptação, não é? Exatamente, obrigada pela partilha. Sofia e Rui, a minha pergunta para vocês, e se calhar começamos pela Sofia, sentiu esta necessidade de um aconselhamento ou mesmo de um acompanhamento psicológico? Sim, senti que precisava de falar com alguém, porque por mais apoio que uma pessoa tenha, é um tema muito pesado para as pessoas, não é? As pessoas até querem ajudar, só que muitas vezes não querem ouvir, mas é demasiado doloroso, portanto, eu senti a necessidade de falar com alguém para me ajudar também a organizar os meus sentimentos. Portanto, comecei o acompanhamento, acho que foi mais ou menos com o diagnóstico do meu filho, e estive a fazer esse acompanhamento. Depois, com a pandemia, fazíamos online. Depois tive de parar, depois recomecei há cerca de 1 ano, e eu acho que é importante esse acompanhamento. Agora que já passaram 3 anos desde o diagnóstico do meu filho e desde o fim dos meus tratamentos, e eu sinto que tive mais necessidade, ou tenho mais necessidade desse acompanhamento psicológico agora e não durante os tratamentos. Agora é que é essencial. Portanto, neste momento agora eu não tenho disponibilidade em termos de tempo para fazer esse acompanhamento,
Mas o meu filho também começou, porque acho que é importante ele ter esse acompanhamento. E noto que acho que é algo transversal, não é? A todas as idades, que é, ok, durante os tratamentos nós temos força e coragem e pronto, uns melhor do que outros, não é? Mas conseguimos superar os tratamentos, conseguimos aguentar os tratamentos. E há apoio de todos os lados, não é? A família, os amigos, pessoas que nós nem conhecíamos, há todo um apoio. E quando terminam os tratamentos, parece que tudo desaparece. E há aquele, pronto, já passou, já está tudo bem. Não está tudo bem. Porque houve um desgaste enorme, não é? A nível físico, não é? Físico e emocional. E eu acho que quando os tratamentos acabam, nós conseguimos respirar, não é? Porque, ok, já não precisamos de suportar, não é? Os tratamentos fisicamente, não precisamos suportá-los. E temos espaço para lidar com tudo, não é? Eu agora estive 2 meses de baixa médica por ter ataques de pânico, porque de repente eu senti um desgaste destes 3 anos de estar a tratar do meu filho em cima de o meu próprio cancro, que eu não tive tempo de recuperar, não é? E de repente é que veio tudo ao de cima, não é? Emocionalmente. E aconteceu o mesmo com o meu filho. Ou seja, quando ele acabou os tratamentos, de repente parece que fez assim um clique. Tipo, e agora? Porque não havia esse apoio, não é? Ele não fazia tratamentos, não tomava medicamentos, não ia à médica todas as semanas. E ele começou a perguntar, e agora? Mas o cancro vai voltar? O cancro pode voltar? E eu acho que é importante haver esse acompanhamento ou valorizar-se mais o pós dos tratamentos. E não, ok, já acabou, a pessoa, ok, está em remissão, está curada, já passou. Sim, claro que essa parte mais perigosa, digamos assim, já passou. Mas há sequelas a nível física, não é? Emocional, que não é assim, não é num estalar do dedo, não é em um mês ou 2 meses que passam. Não é? Eu ainda estou a lidar com isso. E pronto, felizmente tenho consciência de que estou a lidar com isso e estou a trabalhar nesse sentido, não é? Mas acho que é importante haver mais noção disso, não é? Ok, o apoio logístico já terminou, mas e agora? Se calhar agora também precisas de apoio, se calhar agora também precisas, olha, eu levo os miúdos à escola e tu ficas a descansar, olha, eu preparo-te umas refeições, não é? Porque é um desgaste, é um acumular de cansaço, não é? De preocupação e de medo. Portanto, sim, eu acho que o Gianni não teve esse acompanhamento psicológico. Por acaso teve, porque ele fez uma avaliação para outra questão e a psicóloga achou que ele devia fazer esse acompanhamento na altura. Portanto, ele começou a meio dos tratamentos a ter esse acompanhamento. E eu acho que ele agora é seguido por outro psicólogo que não é como é que é? Psico-oncologista. Exato, obrigada. Não é, mas eles criaram uma empatia maravilhosa. Portanto, felizmente, ele gosta de ir ao psicólogo e gosta de ir falar com ele e fazer os desenhos. E é bom ele também ter noção de que precisa e que pode ter essa ajuda e que, ok, tem uma mãe que o apoia, que o ouve, dialogamos bem, mas não é o suficiente. Pronto, há coisas que eu não consigo fazer, não é? Ou pronto, que é melhor outra pessoa, Claro. ser feito por outra pessoa.
Rui, tu tiveste apoio psicológico numa fase pós-tratamento, não foi? Sim, durante o tratamento acho que não me sentia pronto para ter apoio, porque nunca senti que precisava de apoio psicológico durante os tratamentos, porque passava sempre a maior parte do tempo distraído, ou a fazer pulseiras, ou a jogar, ou a brincar com a minha mãe. Após os tratamentos, começou a vir também, infelizmente, falecimento de colegas de internamento. E isso pesou muito na mente, porque eu pensei que se eu superei, eles também iam superar. Só que os falecimentos indo sempre um atrás do outro, foi dando muito peso na minha consciência. E aí eu pedi ajuda também a acreditar e à Joana, para umas consultas com um psicólogo, que é o Dr. Diogo, e depois ingressei na universidade. Comecei a ter menos tempo disponível, um, com a acreditar, e comecei a ter apoio aqui da universidade, do psicólogo da universidade. Um, que a um certo momento eu não tinha apoio nenhum, depois teve um falecimento de uma colega, que a Joana já deve imaginar qual é, que faleceu e me bateu muito no fundo. E eu disse à minha mãe, e ela disse: manda-me o mail da tua diretora de curso para falar com ela, porque eu depois precisei mesmo de muito apoio, porque era daquelas pessoas que nunca pensava que ia embora dessa maneira. E então senti que precisei mais de apoio depois dos tratamentos, assim, já uma fase mais avançada. Obrigada, Rui. Estavas a dizer que durante os tratamentos estavas entretido com vários tipos de atividades. Foram essas atividades que utilizaste como estratégias para ires lidando com tudo aquilo que era o diagnóstico, os tratamentos? E que outras estratégias é que utilizaste? Sim, de certa maneira, usei essas atividades para não pensar o pior. Porque não pensando em nada à noite, penso: olha, se calhar amanhã não acordo, se calhar dia para a noite acontece alguma coisa e pronto. E essas atividades também, o hospital também ofereceu muitas atividades, uma delas sendo fazer pulseiras. E entretive-me com isso e comecei a fazer pulseiras, e eu nem me lembrava do tempo passado. Usei essas estratégias e depois em casa já era um bocado mais diferente. Depois as pessoas começaram a fazer pulseiras também. Então decidi: olha, vou fazer pulseiras em casa também. E foi assim passando o tempo, a fazer pulseiras e a jogar. Doutora Maria de Jesus, tocámos aqui em alguns pontos importantes, a procura deste acompanhamento psicológico até numa fase do pós-tratamento, referido pela Sofia e pelo Rui, e também aqui algumas estratégias que cada um vai encontrando para lidar com tudo aquilo que entra, entre aspas, pela casa adentro. Uhum. A minha pergunta para si, agora se calhar um bocadinho direcionada, e eu acho que vai ao encontro daquilo que quer partilhar, eu quero partilhar. que é a importância deste acompanhamento no pós, nos sobreviventes. É fundamental. Como é que se faz e como é que se pode melhorar? Sim, é fundamental. A minha experiência ao longo destes anos, dentro das áreas da psico-oncologia pediátrica, tem-me indicado, sobretudo, e não só com aquilo que está na literatura, mas sobretudo com a experiência clínica, tem dito algo bastante importante, que é, e eu falo muitas vezes, simbolicamente falo de um leque, não é? Eu até estava aqui a ver se tinha algum leque aqui ao pé, por acaso não tenho, está ali numa mesa ao lado, mas falo muitas vezes do leque, é a vida, está tudo em aberto antes de vir o diagnóstico, quando vem o diagnóstico, a concentração total no combate à doença, não é? Portanto, fecha de algum modo algum tipo de experiências, não é? E concentra no estar focado na doença e no combater da doença, não é? E depois, quando chegamos à sobrevivência, vamos ter que começar a abrir o leque de novo, não é? E esta tarefa não é de todo fácil, e melhor do que eu nos disseram a Sofia e o Rui, e não é todo fácil por vários motivos, porque há que voltar, estabeleceram-se umas rotinas, há que voltar a estabelecer novas rotinas, não é? A Sofia dizia há pouco, e representava isto muito bem, que é quando toda a gente espera que está tudo ok, não é? Está tudo pronto para celebrar
o fim dos tratamentos, não é? Que alívio, isto terminou. E quando estou a dizer tudo pronto, nem estou propriamente a falar só no sentido das unidades de saúde, estou a falar dos amigos, da família nuclear, da família alargada, portanto tudo espera que as pessoas estejam ótimas e fantásticas porque se libertaram de tudo isto, só que efetivamente as pessoas estão desgastadas, por exaustão, não é? Porque é cuidar, para exaustão para os pais, para as crianças e os jovens por exaustão física, por aquilo que passaram, porque nós não podemos banalizar a agressividade terapêutica, não é? E, portanto, isso tem um impacto muito significativo e a pessoa precisa de tempo para recuperar, não é por acaso que os nossos sobreviventes a curto e a longo prazo nos falam imenso da fadiga. Não é? E a fadiga é um sintoma transversal, este cansaço, muitas vezes a fadiga crónica, não é? Este cansaço crónico que nos fala efetivamente desta exaustão e até da exaustão física por aquilo que as pessoas passaram. Portanto, é o tomar consciência disso, e enquanto a pessoa está com o leque fechado e está a combater com a doença, contra a doença, não pode pensar muito sobre outras coisas. O próprio Rui falava sobre, bom, de vez em quando vinham os fantasmas de se deitar e de o que é que vai acontecer no dia a seguir, mas depois resolveu, estou aqui a usar 2 ou 3 exemplos dele, ele há de ter outros tantos, não é? Em produzir pulseiras, em fazer jogos, em se concentrar noutras atividades, porque o sofrimento é demasiado intenso e depois perturba, não é? Com bastante ansiedade. E quando a pessoa chega ao momento do fim dos tratamentos, é um momento de revisão por aquilo que se passou. E esse momento de revisão, de análise agora, emocionalmente, a pessoa pode-se dar a si a oportunidade de poder pensar sobre essas coisas todas que antes estava ali focada em manter um protocolo, não é? E quando se pode focar nisso é a ressaca psicológica. Aí a pessoa dá-se conta emocionalmente tudo aquilo que viveu, emocionalmente, fisicamente, e depois até os outros que querem continuar a ajudar, mas que muitas vezes as pessoas acham que ajudar é só ir fazer visitas, dar uns abraços e perguntar às pessoas se querem falar, como é que se estão a sentir. Acho-se aquilo que a pessoa precisa mesmo, conforme dizia a Sofia, é alguém que leve os outros filhos a passear, ou que traga umas sopas, ou que faça uma atividade qualquer que ajude a fazer a vida o mais normal possível e que não esteja tudo centrado na doença. Portanto, claro que para isto também é importante ajudar as próprias pessoas e os seus familiares a comunicarem com a rede social de apoio, a dirigir essa ajuda, não é? Para fazer pedidos claros, efetivamente, sobre aquilo que são as suas necessidades, mas é importante ajudar neste período da sobrevivência mais alargada, não é? E que nos vem falar sobretudo sobre essa capacidade de revisão. Acrescem outro fator, há mais, mas estes são aqui os mais significativos. Acresce um outro que também foi falado aqui pelo Rui e pela Sofia, não são os medos, não é? Que é, ok, libertámos disto tudo, mas quando a pessoa vai ao hospital com muita frequência está cansada do hospital, mas apesar de tudo fazemos análises, estamos com frequência junto do médico, dos enfermeiros, de alguém que vai avaliando sobre como é que é o estado de saúde. O corte é importante, mas traz bastante ansiedade. Cada vez que tem que se fazer exames, o medo e agora vou-me deparar com isto novo. Portanto, isto é efetivamente uma necessidade maior, não é por acaso, agora vou só fazer aqui um apêndice, não é? Não é por acaso que um dos meus projetos de trabalho, de investigação da atualidade e dos próximos tempos, e espero que vão no bom sentido, é sobretudo de construir aqui um programa de intervenção para sobreviventes de cancro pediátrico, na tentativa, não é, efetiva, de dar uma resposta mais alargada a este tipo de necessidades que nós não podemos descurar de todo.
Obrigada, doutora Maria de Jesus. De uma forma sucinta, estamos quase a terminar. Rui, se tivesses alguma recomendação para dar a outro jovem ou outro sobrevivente, qual é que era essa recomendação? E depois a mesma pergunta para a Sofia, mas para um pai ou para uma mãe. Dependendo da idade, também varia muito esse conselho de que daria, até porque pessoas com 15, 16 anos, 13, já têm uma consciência melhor, então não se pode dizer a mesma coisa que se pode dizer a uma criança, mas a pessoas assim pré-adolescentes e adolescentes, diria só para aceitarem sem medos, porque o que for será e não se aceitarem só vai ser melhor. O que diria para crianças assim, numa idade escolar, pré-escolar, assim, mais novas, era que isto era só um verão diferente ou um momento diferente que os ia tornar muito mais fortes, porque o cancro numa criança torna certamente uma pessoa muito mais forte e com mais maturidade. Sofia, o que é que diria a um pai ou uma mãe? Eu diria muitas coisas. É aceitar que isto aconteceu, que a doença surgiu, não é? Apareceu. É aceitar que tudo o que vem aí, não é? E tentar ver, não é ver o lado positivo, mas continuar a apreciar a vida e os momentos pequenos, não é? Eu tenho boas recordações do internamento do Gianni no IPO. Lembro dos lanchinhos, dos bolos, de estarmos a jogar. Ou seja, é focarmos nas coisas boas. E há coisas boas. Sim, é duríssimo ver o nosso filho a receber quimioterapia. É das coisas mais violentas para uma mãe. E muitas vezes eu tinha de ir à casa de banho para chorar, para desabafar, não é? Para não fazê-lo em frente ao meu filho. Mas também há coisas boas, não é? Ou seja, houve momentos bons entre nós eu acho que as rotinas são muito importantes. Ou seja, mesmo agora, quando vamos ao IPO, temos a nossa rotina. Vamos sempre à máquina das bebidas e bebemos um chocolate quente. Sempre. Pronto. E é isso, é ver rotinas. Eu acho que as rotinas ajudam muito, são uma boa âncora. E é acreditar que o tempo passa muito rápido. Quando me disseram, o tratamento vai durar 2 anos, 2 anos, mas isso é uma eternidade. E passou muito mais rápido do que eu estava à espera. E pronto, cada dia vai passando e é apreciar um momento, por mais pequenininho que seja, nesse mesmo dia. E aquilo são tipo degraus, cada dia passa e cada dia estamos mais perto, não é, do fim e cada dia, pronto, tudo correndo como deve correr. Os tratamentos começam a ser menos agressivos, menos frequentes, ok? É ter essa noção de que sim, no princípio é um embate enorme a todos os níveis, mas depois vamos ter mais espaço para respirar, não é? E aceitar. Eu acho que aceitar é mesmo mais importante. É aceitar. Obrigada, Sofia. Obrigada, Rui. Obrigada, doutora Maria de Jesus. Falámos aqui de muitas coisas, de mudanças, de muitas alterações, da aceitação, da partilha, do impacto que os outros também têm em cada um de nós e na nossa própria história. Foi um prazer estar aqui convosco. Estejam atentos ao próximo podcast da Acreditar, que irá pôr ao ar no mês de junho.
E para saberem mais sobre nós, sobre a Acreditar, sigam-nos nas nossas redes sociais. Obrigada e até à próxima.